Olá, graça e paz, Pastor Cláudio Alves, e agora com o nosso segundo vídeo da série de ensinos sobre cura divina, que temos como tema Receba a sua cura. Queridos e amados irmãos, eu entendo que para nós avançarmos nas coisas de Deus, nós precisamos ter uma base dos princípios elementares da palavra de Deus. E um dos princípios mais importantes, eu considero importantíssimo, porque sem ele nós não temos a estrutura, a base sólida para nos apoiar na Escritura. Então, aquilo que eu quero transmitir para o seu coração nesse segundo vídeo é uma base do que a Bíblia nos traz para que eu e você possamos usufruir, ter através das Escrituras a melhor forma de alcançar a plenitude e o poder da palavra. Porque sem esse fundamento, sem essa base, nós vamos estar nos enganando. Jesus ele traz um princípio, e esse é um princípio de fé. Sabemos que para nós alcançarmos da parte de Deus, nós precisamos nos mover por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? E o texto que eu vou ler para você agora vai criar essa base, esse fundamento. Depois nós vamos ler um outro texto e você vai compreender a base sólida que nós vamos criar para que você possa alcançar da parte de Deus em todas as áreas da sua vida. O tema é sobre cura, mas com esses princípios você vai alcançar saúde financeira, saúde na família, em todos os aspectos da sua vida, ok? Então, Marcos, capítulo 11, versículo 23, Jesus ensina aos discípulos como operar por fé. Pastor, mas nós vamos falar de cura divina e você vai falar de fé. Sim, sem fé é impossível agradar a Deus. E você precisa da fé, fé na palavra para você alcançar da parte de Deus. E Jesus ensina aos discípulos como ele operava em fé. Só que antes de nós lermos o versículo 23 de Marcos, capítulo 11, vamos citar aqui o verso 22, porque antes de Jesus mostrar como que fé opera, ele fez uma citação e ele diz assim: tende fé como Deus tem, ou tende a fé de Deus. A maioria dos versículos, né, das Bíblias, as versões diz tende fé em Deus. Mas a melhor versão é a versão que diz tende fé como Deus tem. Esse é o versículo 22 de Marcos, capítulo 11. E na sequência, ele ensina aos discípulos como usar essa fé de Deus, a fé como Deus a tem. E aí ele diz em Marcos 11, 23: eu lhes asseguro que se você disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, tudo o que disser lhe será feito. Então entenda, eu vou contextualizar para que você possa entender. Jesus, ele vinha pelo caminho com os discípulos e ele teve fome. Ele avistou uma figueira de longe e viu que naquela figueira tinha folhas. Ele foi até aquela figueira para ver se tinha fruto. Chegando próximo, ele percebeu que não tinha fruto,
naquela figueira e ele falou com a figueira. Ele disse: nunca mais dê fruto de ti. No outro dia, voltando por esse caminho, os discípulos, Pedro citado no texto de Marcos capítulo 11, diz assim: Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste secou desde as raízes. Então perceba que os discípulos, ali no caso Pedro, ele ouviu Jesus falar com a figueira. Qual o princípio de fé que Deus opera? É o princípio de fé de declarar, de falar. Vamos avançar. Então, os discípulos, para chegar para Jesus e dizer: Mestre, Jesus, a figueira que tu amaldiçoaste morreu desde as raízes. Eles só conseguiram distinguir essa condição porque eles ouviram Jesus falar com uma árvore. Jesus falou com uma árvore e aquilo que ele falou aconteceu. Marcos 11, 23 é efetivamente isso. Aquilo que ele crê com o coração e fala com a boca, acontece. Tudo que você disser vai acontecer. E interessante que nesse texto de Marcos 11, 23, você pode pegar a sua Bíblia e você vai encontrar a palavra dizer por 3 vezes. Eu vou citar o texto novamente e eu vou contar junto com você. Eu lhes asseguro que se você disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, 2 vezes, tudo o que você disser vai acontecer. Então, olha o quão importante é as palavras, dizer, declarar, proferir palavras. Provérbios, capítulo 6, versículo 2, diz assim: se te deixaste comprometer pelas próprias palavras e te prendeste nas palavras da tua boca. Olha quão poderoso é as palavras que saem da sua boca. Você pode se comprometer com as suas próprias palavras e você pode se prender, ficar preso com as palavras que saem da sua boca. Você precisa olhar para si, se atentar, entender, pegar a revelação de Marcos 11, 23 e colocar na sua vida diária palavras que estão alinhadas com a vontade de Deus, palavras que estão alinhadas com a Bíblia. Proferir aquilo que a Bíblia diz. Porque se você disser coisas que você não quer receber, você vai receber. Então, é um princípio de semeadura. A palavra é uma semente. Quando você profere essas palavras, as palavras que saem da sua boca, você vai colher aquilo que você plantou. Então, Provérbios, capítulo 6, versículo 2, nos mostra que nós podemos ficar presos com as palavras que nós proferimos. E aí, colocando-se na questão da cura divina, nós vemos muitas pessoas se atentando, se enredando com o que o médico diz, com o que a internet fala, mostra a respeito de uma doença, de uma enfermidade. Hoje, a maioria das pessoas tem internet, tem acesso rápido à internet, e o que elas fazem? Estão acometidas com uma doença, um problema, vai lá na internet, pesquisa e vai saber o que aquela doença faz. Está errado? Não está errado. Pode até ver, mas elas ficam futucando e persistem naquilo que
está sendo dito ali, está sendo orientado. Não tem nada errado, mas você não pode se prender com isso. Você tem que se prender com a palavra, você tem que se apoiar na palavra, porque a palavra, ela é vida para o seu corpo. Provérbios capítulo 4, versículo 20, nós vamos ler daqui a pouco. Então, ao invés de você se apoiar no que o médico diz, se apoia no que a palavra diz. Ao invés de você ficar proferindo, não, o médico disse que eu tenho essa doença, que ela não tem mais jeito, que eu vou passar o resto da minha vida tomando remédio A, B ou C. Pare de fazer essas declarações e diga que você é sarado. Pastor, mas eu estou com a dor, eu estou com a doença, eu vou proferir que eu estou sarado? Sim, Deus manda você chamar à existência as coisas que não são como já se fossem. Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4, a partir do versículo 20, diz assim: preste atenção nisso. Diz assim: filho meu, Provérbios capítulo 4, versículo 20. Filho meu, está falando contigo. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Olha o alerta. Atenta. Não se atente para o que o médico diz. Não se atente para o que o relatório médico diz. Atente para a palavra. Pastor, mas o cara estudou, investiu 5, 6, 10 anos de estudo para mostrar um problema no meu corpo e ele tem a capacidade, sim, é verdade. A fé não nega a existência do problema, mas a fé não aceita o problema. Amém? Então vamos lá. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Continua. As minhas razões, inclina os teus ouvidos. Não dê ouvido para que o que as pessoas estão falando, não dê ouvido para que o médico está falando, não que você vai negligenciar, não vai deixar de tomar os remédios, deixar de fazer o tratamento. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo para você se atentar fielmente à palavra, porque através da palavra cura vai chegar sobre o seu corpo. Verso 21. Não as deixe quem? Não deixe quem apartar dos teus olhos? A palavra. Guarda no mais íntimo do seu coração. Veja o princípio de Marcos 11, 23. Se você crer com o seu coração, falar com a sua boca, tudo o que você disser vai acontecer. Versos 22. Por quê? Porque são vida para os que acham. Quando você vai de encontro à palavra de Deus, você atenta para as palavras, inclina os seus ouvidos, não deixe apartar dos seus olhos, meditação, leitura, estudo. Guarda no íntimo do seu coração vai sair aquilo que ele está cheio. Se o seu coração estiver cheio da palavra, o que vai sair da sua boca é a palavra de Deus. Porque são vida para os que acham e saúde para todo o seu corpo. O verso 23 diz assim: sobretudo, o que deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as saídas ou as veredas da vida. Se você está cometido com uma doença ou alguma enfermidade, um problema no seu corpo, você precisa de vida, você precisa de saúde. Sobretudo, o que deve guardar, guarde o teu coração, porque do teu coração é dele que procede as veredas da vida. E como que esse proceder, essas veredas da vida, vai fluir na sua vida? Quando você coloca o versículo 20, 21 e 22 no seu coração. Atenta para as minhas palavras,
Inclina os teus ouvidos, não deixa apartar dos seus olhos, guarda no seu coração. Poderoso isso. Então Jesus ensinou ali em Marcos 11:23 como que os discípulos deveriam operar por fé. Dizer com a boca, crendo com o coração, e tudo o que disser vai acontecer. Então, hoje, você acaba de receber um ensino onde lhe mostra, lhe adverte, te chama para perto para você aplicar este princípio da palavra. Deixar o seu coração ser cheio das promessas de Deus. Lá em Isaías, capítulo 53, versículo 3 e 4, é um texto conhecido, diz que Jesus levou sobre ele toda dor, toda enfermidade, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, veja, é esse texto que você tem que basear a sua vida e a sua cura, porque Jesus já resolveu o problema da doença e da enfermidade. Ele já levou sobre ele. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. O sacrifício de Jesus na cruz levou sobre o corpo de Jesus, morte de cruz, toda doença, toda dor e toda enfermidade. Nós não deveríamos ficar doentes. Muitas das vezes, a nossa negligência com o nosso corpo nos traz doença, nos traz enfermidade. Mas nós temos uma palavra, a palavra de Deus, que diz que Jesus levou sobre ele toda dor, toda doença e toda enfermidade, e que pelas suas pisaduras nós fomos. No passado já aconteceu, já está pronto. Nós precisamos pegar esta palavra, este princípio da palavra e executar ele na nossa vida como? Meditando, entendendo e praticando.